Ok, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para a nossa palestra semanal. Nós estamos aqui toda quarta-feira fazendo a nossa palestra, o nosso passe virtual. Lembrando que na primeira quarta-feira do mês nós fazemos em inglês, né, para a gente conseguir incluir todas as pessoas que querem ouvir a palestra. E o formato vocês já conhecem, né? Nós fazemos a leitura de um capítulo. Nós abrimos com uma prece, né? Fazemos a leitura do capítulo, de um dos capítulos do livro de Fonte Viva, que é pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. E aí eu vou falar um pouquinho o aspecto moral desse capítulo e a gente fecha com o passe virtual. Falar um pouco sobre o aspecto moral demora no máximo uns 15 minutos, então o objetivo é a gente fazer uma palestra rápida para a gente receber aquela dose de espiritualidade, de amor, de mensagem da semana, do dia, né? Então vamos lá, vamos nos preparar, sentar bem confortável, respirar fundo e começar agradecendo a todos os espíritos que aqui estão presentes no nosso estudo semanalmente, que na verdade já estão próximos da gente antes do estudo começar, já sabendo e nos preparando o nosso espírito para receber essa dose de mensagem, de amor e de acolhimento com a palavra de Deus, com a palavra dos espíritos. Então, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Acalmamos agora o nosso corpo e o nosso espírito depois de um dia longo, depois de um dia com os nossos afazeres diários, no trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, Senhor. E que possamos aproveitar esse momento para realmente conectar espiritualmente com o nosso propósito, com o seu amor, Jesus, com todas as mensagens divinas que vão chegar até nós nesse momento. Que os espíritos do bem estejam conosco a cada dia da nossa caminhada e mais do que nunca aqui próximo para recebermos a mensagem que precisamos no dia de hoje. Em nome de Jesus agradecemos e que assim seja. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 174, né, do Fonte Viva, e ele fala sobre mãos estendidas. Então, vamos lá. Em todas as casas, a passagem aqui é estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Marcos 3:5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformações das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura-o, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o às lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os tempos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor,
Não esperes facilidades, ouro prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. É uma daquelas mensagens, né, para a gente pensar, para o cantinho do pensamento. Essa passagem de Marcos, ela fala sobre um milagre, né, que Jesus fez. Então, ele estava lá no templo, inclusive era um sábado, e os fariseus estavam querendo pegar Jesus fazendo algo que não fosse correto, né? E aí o Senhor pediu ajuda, ele tinha uma mão, né, que estava secada, como ele fala aqui, que estava doente, e ele pediu ajuda, e Jesus fala, estende a tua mão, e aí quando o homem estendeu, ele restituiu a sua mão, assim, ficou sã como a outra mão, né? E aqui Emmanuel traz para a gente um pouco mais dessa explicação, né, de que todos nós pedimos e como que a gente recebe, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Estava estudando para fazer essa palestra e uma coisa que me chama muita atenção aqui é assim, às vezes a gente se sente, eu já ouvi, eu sinto, né? Eu já ouvi algumas outras pessoas falando nos nossos estudos, mas às vezes eu me sinto culpada de pedir. E a perspectiva que eu li, que eu ouvi em alguns vídeos, foi muito interessante. Porque a gente acha, mas eu já sou tão abençoada, né? Já tenho tanta coisa, já tenho uma família boa, mesmo quando a gente passa algumas dificuldades. Eu mesmo quando eu passo alguma dificuldade de tipo doença, nem só coisas materiais, eu quase me sinto não merecedora de pedir, né? Porque você fala, mas o Senhor já me abençoou tanto, então se eu preciso passar por isso é porque tem alguma prova. O que faz sentido, mas o que a gente conhece através da doutrina espírita é que a gente está no mundo de provas e expiações, né? E estar em um planeta de provas e expiações faz parte da gente estar aqui, passar por dificuldades, né? Por isso que a gente está aqui, né? Tem provas que a gente precisa passar, tem situações que a gente precisa passar para que a gente possa evoluir. Então, me deu até um certo conforto, assim, porque a mensagem também falava assim, não vai cercear, não vai acabar essa parte de que eu vou pedir, né? De que eu vou precisar dessa ajuda espiritual, dessa ajuda do mundo espiritual. Porque a gente não entende ainda o significado da nossa vida aqui nessa encarnação, nesse planeta de provas e expiações. Se não tivessem provas, se não tivessem dificuldades, a gente não estaria aqui, a gente estaria em outro mundo mais evoluído, em que o bem reina, né? E que o nosso papel, às vezes, é muito mais o de ajudar do que o de receber, né? Então, me trouxe uma outra perspectiva que eu não tinha pensado ainda, né? Não estou eximindo nosso papel nisso, a gente vai chegar lá, né? Porque Emmanuel nos lembra que também não adianta a gente só pedir e esperar e que vai vir, né? Normalmente o nosso pedido vem com a oportunidade do trabalho para a gente exercitar, né? A gente brincar, quando a gente pede, me dá paciência. Não é que agora tudo vai ser calmo, não, vai te dar mais desafio para que você possa exercitar a sua paciência. Então, é um pouco assim que funciona. Mas eu acho que essa noção de que o principal motivo de estarmos aqui, se nós estamos na Terra, que é o mundo de provas e expiações, vai fazer parte do nosso dia a dia recorrer a essa força superior. E eu chamo força superior aqui, é Deus, né? Mas eu chamo força superior porque Emmanuel cita lá no texto dele que várias crenças religiosas. Então, para a gente, como cristãos ou como espíritas, é Deus, é Jesus, mas para as outras crenças, pode ser, né, o Buda, pode ser, enfim, qualquer outras crenças. E Emmanuel é bem inclusivo no texto dele, quando ele fala, né, todas as crenças religiosas se colocam nessa posição de estender a mão, de pedir, de se colocar em uma posição de receber, né? Então, por isso que eu falo nessa força superior, seja ela qual for, em todas as crenças religiosas que existem, a gente vai recorrer para aliviar as nossas dificuldades, porque a vida em um mundo de provas e expiações tem dificuldades, é recheada de dificuldades. Por isso que esse é o objetivo da gente estar aqui. A gente não sabe exatamente qual é a razão, eu preciso passar por isso para aprender isso, né? A gente vai vivenciando e caindo algumas fichas e entendendo, mas nem todas a gente vai entender. Só depois, quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente consegue ter noção de quais eram os aprendizados, né? Muitos deles
que a gente escolheu antes de encarnar. Muitos deles que a gente combinou antes de encarnar, né? A gente não entende agora, a gente não realiza agora, a gente não abraça como um aprendizado agora, mas muitos deles a gente já escolheu, né? A gente já definiu, a gente já... E agora, quando a gente passa por essas provas, por essas expiações, é essa oportunidade, né, de aprender, de até se colocar nessa posição de pedir mesmo, estender a mão. Então, eu acho que isso para mim pelo menos foi uma coisa muito até libertadora, né, de pensar que estamos aqui para isso, estamos aqui para reconhecer essa força superior, estamos aqui para passar por dificuldades, então vamos passar de todas as naturezas. Cada um é uma jornada individual, cada um com as suas, mas vamos passar por essas provas e vamos recorrer a essa força superior para aliviar um pouco essas dores, essas dificuldades, para tentar achar um caminho, né, para criar oportunidades de servir, de aprendizado. Então é um pouco sobre isso, né, de a gente estender a mão para pedir e que vai fazer parte da nossa existência. Quanto estivermos aqui, ou quantas vezes estivermos nesse mesmo mundo de provas e expiações, vai fazer parte da nossa vida recorrer a essa força superior para aliviar essas dores e dificuldades, né? Agora, uma reflexão que é importante fazer é como é que a gente está pedindo, né? O que a gente está pedindo? Porque se a gente foca no mundo físico e o que a gente quer são felicidades do mundo material, aí pode ser que aumente, né, essa sensação de frustração de não conseguir o que a gente quer, né? Porque o que o Senhor faz, como Emmanuel falou, colocou no texto, com a cura que Jesus fez do homem que estava no templo, deu para ele a oportunidade, né? Deu para ele essa oportunidade de continuar o trabalho, não deu para ele coisas materiais, até ele fala, né? Não deu uma mão cheia de ouro, deu para ele a oportunidade, né? Através da cura, curou, então a mão ficou igual a outra, curada, e para que ele possa fazer tirar o melhor proveito daquela cura, né? Então, se a gente foca no que vai trazer felicidade para a gente no mundo material e não abre as perspectivas de que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações para passar por dificuldades normal, né, de um mundo de provas e expiações. Algumas pessoas mais que outras no sentido material, se pensar, né, pessoas que hoje não tem recursos para se alimentar, não tem recursos para morar, não tem recursos, né, para se vestir, para se esquentar numa noite fria. Então, sim, não estou falando que não existe, claro que existe. E essa pessoa vai pedir um cobertor, né, vai pedir uma roupa, vai pedir uma casa, vai pedir um prato de comida, né? Todos nós que passamos por dificuldades, vamos focar naquilo que a gente precisa, principalmente se for algo relacionado à sobrevivência, né? Mas o que a gente pede nesse sentido, o que Emmanuel fala para a gente, é como que a gente foca nos nossos resultados espirituais, na nossa evolução, no objetivo maior da vida eterna, e não só do imediato da vida de carne presente no mundo material, né? Ele lembra para a gente que nós temos responsabilidades com o que recebemos também, né? Muitas das coisas, nós, como acreditamos na reencarnação, como acreditamos que essa não é uma vida que acaba aqui, e nem o que a gente vive começou aqui, a gente sabe que tem consequências dos nossos atos, né? Como eu estava falando no início, às vezes a gente não entende algumas dificuldades que a gente passa. Às vezes elas são decorrências de atos nossos nessa vida, mas também são decorrências de atos nossos em outras vidas, que não devem ser interpretadas como um castigo, devem ser interpretadas como um aprendizado, né? Tem uma pessoa, amiga nossa, que fala sempre que a vida aqui nesse plano é uma escola. Quando a gente não passa de ano, a gente repete o ano. Então a gente encarna de novo para aprender de novo, né? Alguma lição importante que vai nos favorecer na nossa evolução.
né? E aqui falando um pouco do que Emmanuel também traz para a gente, um lembrete que a dor ela também é uma forte professora, né? A gente aprende muito com as dores da vida, com o que a gente passa nessa encarnação, seja uma consequência do que a gente, né, do que a gente passa nessa vida, ou que a gente traz de outras vidas, mas ensina muito. Minha mãe fala muito isso, né? A gente aprende no amor ou na dor, né? Óbvio que, como pai também, assim, o que é que a gente aprende muito no amor. Mas quem nunca passou por uma situação de muita dor, ou de perda até, né? E que se transformou, né, ao sair dessa situação, ao aprender com ela. É muito difícil quando a gente está nela, né? Não, é muito difícil, não é fácil, você não entende mesmo, tem dia que você se perde, tem dia que você se questiona, tem dia que você se pergunta, mas quanto tempo mais vai durar, né? Essa dor, essa espera, ou qualquer que seja que a gente passa, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente vai aprendendo sobre nós mesmos, sobre como a gente se relaciona com os outros, sobre o que a gente dá valor na vida, né? E o que realmente importa para a gente, que é exemplo maior sobre esse que a gente está passando agora, né? E que dói, mesmo quem não teve nenhum ente familiar que ficou doente em função do Covid, ou que, enfim, já teve alguma experiência pessoal com a situação, porque a gente tem a experiência pessoal de como a nossa vida está, né? De ficar, né, sem contato com pessoas, sem poder viver uma vida tida como normal antes de tudo isso, viajar para encontrar quem a gente ama, mas tiveram pessoas que passaram por dores muito maiores, né? Do impacto da doença mesmo. Mas o quanto que a gente, vivendo isso, voltando para dentro, voltando para casa, voltando para nossa essência, estamos aprendendo de uma forma ou de outra, né? Então a dor é uma grande professora, até para a gente saber o que pedir, né? Voltando ali para o primeiro item de se a gente está pedindo coisas para ser feliz no mundo material. Hoje em dia a gente se questiona um pouco mais, eu espero que nos questionemos um pouco mais, né? Do que eu quero, né? O que eu quero que o mundo espiritual me ajude em seguir daqui para frente, né? Então acho que nos colocamos nesse questionamento de forma bem mais forte, dependendo de cada experiência que vivemos, né? E os nossos pedidos, eles nos prendem ao mundo físico, eles nos elevam a esse despertamento consciencial, né? Algumas coisinhas para refletir, ou eles nos elevam para entender que tem a mais, né? Que devemos esperar da nossa vida eterna. E também lembrar que, como eu falei, vivemos num mundo de provas e expiações, então vamos continuar sendo pedintes. Eu já tive essa ilusão de falar assim, ah, não, em algum momento eu não vou ter mais que aperrear o Senhor, não vou ter que aperrear mais, Jesus, eu prometo, depois dessa eu não aperreio mais. Aí só basta dormir, que no outro dia eu vou aperrear com outra coisa. Ai, meu Deus, me ajuda, né? Então, a gente vai continuar sendo pedintes no mundo espiritual. Mas eu acho que o importante aqui é o foco que a gente tem menos nos efeitos e mais na causa, né? Por que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo comigo? Quais são os aprendizados que eu preciso passar? Né? O que eu preciso mudar para realmente, né, aprender, para realmente viver esse momento, entender esse momento que eu estou passando? Então, acho que tem várias reflexões em relação a isso, né? Mas vamos continuar. Enquanto vivermos em mundos de provas e expiação, continuaremos pendentes desse mundo espiritual. E eles sabem disso, eles estão preparados. Tanto que a gente tem os nossos mentores, nossos anjos da guarda, que estão aí com a gente em todos os momentos, né? Mas eu acho que o principal é o despertamento consciencial, ele tem que vir, né? E não o nosso foco que não sejam impedidos que nos prendem ao mundo físico, porque é mais difícil, né? Porque uma coisa que a gente sabe também é que todos nós vamos desencarnar, né? Desculpa se é novidade para alguém, mas todos vamos. Então, fica mais difícil até. Quanto mais a gente se apega ao que nos faz felizes no aqui e no agora, e aqui na matéria, mais difícil é para a gente se desapegar, né? E virar a página da vida eterna daqui para frente.
E aí no final do texto ele fala um pouco como que a gente recebe, né, como é preciso ficar atento, ele fala, o Emmanuel fala para a gente, né, como que recebemos. Jesus não deu coisas materiais e nem, né, ouro ou coisas que o Senhor pudesse seguir, ele deu a cura, ele deu a oportunidade do trabalho, ele deu a assistência, né, como se fosse o ensinar a pescar, agora vai e faz, né, o melhor que você puder. E que a gente não espere a facilidade, né, quando a gente pede para o Senhor. No sentido de que temos um papel importante, né, afinal de contas temos o nosso livre-arbítrio, temos o nosso papel, as nossas responsabilidades, e o grande objetivo aqui é receber a cura do espírito, né. O nosso espírito precisa receber esse nourishment, né, esse alimento, essa estar nutrido de coisas boas, de sentimentos bons, de pensamentos bons, de querer fazer o bem também para o próximo, né. Uma vez que a gente tem, quando a gente pede essa cura para o espírito, a gente consegue colocar em prática na nossa vida, né, e até quando as dificuldades aparecem, até quando a gente tem dificuldades para enfrentar, o não esperar facilidades também vem muito nisso, né, de que não vai ser as coisas de mãos beijadas, não porque Deus tem uma característica de castigo ou tem uma característica de imposição da dor, né, não é isso. Nós mesmos, quando nós temos a nossa trajetória, os nossos aprendizados e tivemos os nossos atos nessa vida ou em outras vidas, tem as consequências e as responsabilidades disso, né, e com as consequências e as responsabilidades disso, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai colocando em prática, inconscientemente, né, o que o nosso espírito aprendeu. A gente vai levando com a gente esses aprendizados, vai acumulando, né, no nosso perispírito também, tudo isso que a gente vai aprendendo, é uma evolução, para trás a gente não vai, a gente sabe disso também, é uma certeza que a gente tem aqui, a gente não volta, né, só anda casinha para frente, ou fica paradinho na casinha. Mas, essa coisa de não esperar facilidade é por isso, porque para andar para a casinha seguinte tem trabalho a ser feito, né, tem trabalho a ser feito da nossa parte, tem trabalho a ser feito, eh, do bem que a gente faz, do mal que a gente deixa de fazer, né, do bem que a gente faz para o outro, da caridade que a gente faz para o outro, do amor que a gente coloca em tudo que a gente faz, da assistência que a gente também dá através, né, para o outro, que acontece no outro através da gente. Então tudo isso faz parte dessa jornada de aprendizado, tudo isso faz parte dessa jornada evolutiva do nosso espírito, né, de olhar a vida eterna com esse olhar, de mais amor, de mais dedicação e de trabalho, né, é uma das leis naturais, uma das leis de Deus. O quanto que a gente coloca o nosso trabalho, no sentido de a gente estar aqui para auxiliar em tudo que a gente faz, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, né, se a gente tem algum emprego fora de casa, mas trabalho não no sentido de emprego, trabalho no tudo que a gente faz no dia a dia, né, é uma lei natural, a gente está aqui, para colocar até no descanso, que também faz parte do trabalho, né, o quanto que a gente coloca de amor, o quanto que a gente nutre o nosso espírito com momentos como esse, né, com coisas positivas, com coisas que vão agregar. Então tudo isso volta um pouco para como que a gente recebe. Às vezes a gente não percebe nas menores coisas do nosso dia a dia onde Deus tá nos ofertando, às vezes sem a gente até estender a mão, né, oportunidades de servir, de amar e de colocar amor em tudo que a gente faz. E aí eu lembrei de duas coisinhas uma que eu li quando a gente fez o nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, que é a primeira frase, assim, o primeiro parágrafo do livro, que ele fala, né, que acho que é o ministro Clarencio que fala, que todo desejo é manancial de poder. Nunca esqueci essa frase. E porque eu acho ela muito forte mesmo, né, quando aqui a gente está falando de estender a mão, de pedir, né, ao mundo espiritual.
Então é só a literatura espírita traz para a gente alguns ensinamentos nesse sentido, né? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o pedir e obtereis, né? Então é só para a gente fechar um pouco, refletindo assim, o que a gente está pedindo, né? O que a gente está estendendo a mão para o mundo espiritual para pedir, para interceder por nós e pelos outros. É porque é poderoso, nenhuma prece ela não é respondida. Talvez a gente não entenda muito como que chega até a gente, ou talvez não é no tempo que a gente quer. Isso é bem importante, né? Às vezes a gente quer no nosso tempo. Ah, não, mas eu queria, mas não, mas eu já fiz tudo. Ah, não, mas já devia ter acontecido. Dói, é difícil, né? No nosso coração, a gente acha que. E principalmente a gente que está acostumado a viver num mundo imediatista, em que a gente acha, tem a doce ilusão de que a gente controla várias coisas, sendo que a gente não controla nada, né? Então, a literatura espírita e a Bíblia, né, traz várias mensagens em que a gente, é um lembrete também, né, de que o que nós pedimos e o que nós desejamos tem um poder enorme, né? E quando a gente coloca isso em prece, em oração, para o mundo espiritual, todas essas são ouvidas, né? São levadas a sério. Às vezes são aí, como foi aqui no caso entre a terra e o céu, é refratado, era para um lugar, mas vai para outro, porque foi refratado, mas chega, né? Chega no mundo espiritual e volta para a gente de alguma forma, como um aprendizado, como receber mesmo esse pedido no nosso coração, através de alguma pessoa, através de alguma mensagem, através da realização do que a gente tanto espera e tanto quer. Então, só para a gente pensar um pouco, né? São ouvidas, vão ser ouvidas, e o que a gente quer pedir, o que a gente quer estender as nossas mãos para o mundo espiritual. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para vocês. Vou passar um pouquinho do tempo aqui no nosso passe espiritual, passe virtual. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, descruzar braços, pernas, se estiver cruzados, e se preparar para receber essa energia magnética que vem do mundo espiritual, que nos cobre de uma luz branca, forte, acolhedora. Essa luz cobre todo o nosso corpo e nos enche de energia, nos enche de amor, paz. E nos dá toda essa carga energética de espiritualidade, de conexão com o mundo espiritual. Essa sensação de que não estamos sozinhos. Essa sensação que Deus cuida de nós e cuida da nossa casa. Então essa luz se estende toda a nossa casa, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, à nossa cidade que tanto precisa. E assim essa luz vai se estendendo por toda a nossa humanidade. Vamos pensar agora numa chuvinha bem delicada de flores, cobrindo a nossa humanidade de amor, aliviando as dores daqueles que tanto precisam nesse momento, seja por uma necessidade física, de doença, ou seja por uma necessidade emocional no coração, na mente. Que o Senhor possa cobrir a nossa humanidade de amor, de compaixão, de empatia, acima de tudo, de solidariedade uns com os outros. Ah, Senhor, nós estamos entrando em uma época do ano em que o coração das pessoas fica mais sensível, mais tocado, e pedimos muito que aproveitemos e levemos essa sensação por todo o nosso ano que vai se iniciar. Realmente essa sensação de amor ao próximo, de compaixão, de acolhimento, de nos tratarmos como irmãos, Senhor.
que assim o somos. Obrigada por mais essa oportunidade de compartilhar esse momento. Obrigada pela tecnologia que nos une. Sabemos que essa energia espiritual podemos receber onde estivermos, Senhor. Obrigada por todos os mentores e servidores do bem no mundo espiritual que nunca nos abandonam. Que tenhamos uma ótima noite e que levemos essa sensação de paz para todos os nossos dias. Muito obrigada, Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Palestra linda. Obrigada, Geice.